para este tempo em que estamos vivenciando, estamos passando, orando ao Senhor, para este culto, esta noite, o Senhor nos confiar uma palavra, eu quero compartilhar com você, quero edificar a sua vida. Se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, capítulo de número 7, uma palavra que o Senhor me deu para esta noite, e eu preciso compartilhar com vocês. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, nós iremos falar sobre as lições na crise, as lições que a crise nos dá, nos apresenta. Eu sei que o Senhor irá falar com a sua vida, assim como Ele ministrou ao meu coração a esta madrugada e ao decorrer deste dia. Está escrito assim, no versículo 1 do capítulo 7. E Eliseu respondeu: escuta-te o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 quilos do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada por uma barra de prata. O ajudante do pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse as janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondendo disse: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. Amém? Irmãos, o texto que lemos esta noite, ele trata de um momento em que uma cidade chamada Samaria, do Reino do Norte, passara e vivenciava um momento muito complicado. Um rei chamado Ben-Hadad, o rei da Síria, tivera alguns embates, alguns ataques dentre algumas cidades do Reino do Norte. E dentre esta cidade, ele também lutara para tentar entrar dentro de Samaria, sitiar esta cidade, tomar esta cidade e fazer dela também o seu castelo forte. Ao decorrer do tempo, Ben-Hadad percebe que a cidade era uma cidade forte, uma cidade bastante poderosa. Haja vista que Samaria possuía uma extensão de casas e também muros altos e poucos portões. A cidade possuía um índice de entrada e saída de fluxo de pessoas muito grande, mas também por ser uma cidade de uma extensão muito expansosa, a história diz que esta cidade possuía poucos portões. E aí, toda vez que alguém atacasse a Samaria ou tentasse entrar dentro desta cidade, eles fechavam os portões, a cidade se fechava, ninguém entrava, ninguém saía. Era uma cidade forte, possuía um número de soldados bem pouco, mas por ser uma cidade fortificada e por ter os seus muros muito altos, eles não conseguiam entrar, não conseguiam vencer Samaria. Ben-Hadad, percebendo e entendendo que entrar dentro desta cidade ficaria muito difícil, ele utiliza de uma estratégia militar diferente para aquela época. Qual é a ideia que Ben-Hadad tem? Se eu não consigo entrar, se eu não consigo possuir esta cidade do lado de dentro, vou cercar esta cidade do lado de fora, porque fechando os portões, eles não compram,
eles não vendem, ninguém entra, ninguém sai. Ben-Hadad, pensando sobre isto, ele cerca a cidade de Samaria. E a história diz que ele cerca a cidade durante 3 anos. 3 anos os soldados ficam acampados por fora desta cidade. Eles montam barracas, levantam tendas. Os soldados comem, bebem, dormem, acordam no portão da cidade. Ben-Hadad diz: se eu não consigo vencê-los do lado de dentro, vou fortificar o meu povo do lado de fora. A pressão que Samaria está vivenciando é uma pressão muito forte. Além de vivenciar trancafiados do lado de dentro, há uma pressão do lado de fora muito grande. No primeiro ano, eles conseguem vivenciar uma vida boa, porque tem sustento, eles possuem lucros. O segundo ano é um pouco complicado, mas ainda possui alguns recursos. Mas no terceiro ano, eles vivenciam um dos seus piores momentos da sua história. Eles vivenciavam uma crise interna, crise econômica, crises sentimentais, crises emocionais e até mesmo crises familiares. Porque a crise do lado de fora está gerando pressão do lado de dentro. E quem vive do lado de dentro não tem mais saída, porque a cidade está sitiada, a cidade está totalmente fechada. O rei, preocupado, ele tenta de alguma forma aconselhar o povo a estocar comida, a guardar comida, mas o povo percebe que eles precisam ter uma vida ativa. E percebeu que é isso que nós estamos vivenciando neste século atual. Vivenciamos uma crise ao ponto de estamos vivenciando momentos fechados. Não podemos sair, não podemos ir, e estamos trancafiados do lado de dentro, porque a nossa Samaria, ela está fechada. A crise é latente, a crise é verdadeira. Estamos vivendo crises emocionais, estamos vivendo crises sentimentais, estamos vivendo crises financeiras, estamos vivenciando crises familiares. E Ben-Hadad está dizendo: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu vou fazer com que Samaria vive o pior momento da sua vida. Há uma crise, e a crise é a verdade. Só que a Bíblia diz que dentro desta crise existe um profeta. E tudo que Deus precisa neste século atual é de um que se levante com uma voz profética e profetize dentro desta crise. A primeira lição que nós temos desse texto em que nos é apresentado está no versículo 25 do capítulo 6. O texto diz que o rei não sabe o que fazer. Ele anda por sobre os muros, para cima e para baixo, preocupado. O rei não consegue mais liderar o povo. O rei não consegue mais fazer com que o povo fique unido. Há uma guerra dentro do povo. O rei está desequilibrado. E a primeira lição que aprendemos dentro da crise é: não permita que a crise externa gere um desequilíbrio interno. A crise vem para tentar nos desequilibrar ao ponto de não sabermos quais decisões tomar. A crise é capaz de gerar um desequilíbrio interno, emocional, sentimental, econômico, ao ponto de andarmos por sobre os muros.
Mas Deus está dizendo para a gente esta noite: não permita que a crise provoque um desequilíbrio dentro de você. Não permita que a crise faça com que você não tenha caminhos e decisões a tomar. Mas dentro desta crise, pare, pense, organiza, modifique algumas questões. Você é alguém que pensa, você é alguém que tem poder cognitivo. Dentro desta crise, não permita que o seu adversário te faça alguém desequilibrado. Mas Deus está dizendo para você: tenha paz nesta crise, tenha bonança nesta crise. A crise não vai desequilibrar você, mas a crise vai te estruturar para que você tenha equilíbrio e saiba lidar com essas crises no tempo que estamos vivenciando agora. O rei está desequilibrado ao ponto de não saber o que fazer. E aí, nós precisamos aprender a segunda lição que a crise nos apresenta. É o ponto deles pegarem uma cabeça de boi, de jumento, e venderem a um preço de prata. Isso na lei de Levítico era contra os seus costumes. Olha o poder da crise. A crise é capaz de fazer com que os nossos valores sejam invertidos. A crise é capaz de fazer com que os nossos princípios sejam esquecidos. Não perca os princípios por causa da crise. A lei de Levítico diz que isto não poderia acontecer. Não se comia um animal impuro. A crise tem o poder de fazer com que nós invertamos alguns valores, ao ponto deles pegarem uma cabeça de jumento e vender alguns ciclos de prata. Não só isto, mas também o texto diz que eles vendem 200 gramas de esterco de pomba. De fato, isso é contra os seus princípios. Os valores estão sendo invertidos por causa da crise. O que não podia está passando a poder, e o que era errado está passando a ser certo. Não permita que a crise modifique os seus princípios. O texto diz que além da crise mudar os princípios, a terceira lição está no versículo 28. As mães vão vender, matar, destruir a sua própria casa, ao ponto de uma mãe pegar o seu próprio filho, cozinhar pela manhã, e no outro dia a outra mãe cozinhar o seu outro filho. Percebeu o detalhe? A cabeça de um jumento está valendo mais do que um próprio filho. A crise, ela tem o poder de nos fazer valorizar coisas do que pessoas. Eles estão valorizando mais a coisa do que pessoas. Mas a crise também nos oportuniza em reviver o que precisa ser valorizado. Às vezes é necessário perdermos algumas coisas no tempo da crise, para que possamos enxergar o que de fato vale para as nossas vidas. Um carro não pode valer mais do que a sua família.
Um telefone não pode valer mais do que os seus filhos. Não perca os princípios dos valores de pessoas por causa de coisas. Tem gente que é capaz de vender a própria casa para poder satisfazer sua própria vontade. Mas Deus está dizendo para a gente no tempo da crise: é melhor perder o emprego do que perder a família. É melhor perder o trabalho do que perder a casa. Perca coisas, mas não perca a sua família. Valorize o que tem aí dentro. Por mais que a sua casa não seja melhor, a sua família não seja melhor, os seus filhos não sejam melhores, a sua esposa não seja melhor, o seu marido não seja melhor, mas é o que Deus te deu. Valorize pessoas, não valorize coisas, porque coisas passam, mas família permanece. Ela é maracandarai o reva. Cuidado, para que no tempo da crise não possamos amar mais as coisas do que as pessoas que estão do nosso lado. Já percebeu que neste tempo de crise vivenciamos uma briga muito grande, muito monstruosa, ao ponto do outro desvalorizar o outro por aquilo que o outro possui. Aí Deus diz pra gente: e quando a coisa passar, o que vai ficar não são as coisas, mas é o valor de uma amizade. Valorize quem está contigo nesta crise. Aleluia. A quarta lição está no versículo 31. O texto diz que o rei, observando a situação do estado atual, da sua crise, do seu momento, ele vai dar um grito. Ele grita: que Deus mate o dia que acabe, e eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu. Calma aí, gente. O rei está culpando alguém de uma crise, quando este alguém não tem culpa de nada. Olha para cá, você que está em casa, guarde isso aqui esta noite. Cuidado, para você não culpar que não tem nada a ver com as suas crises que você entrou. Ele está culpando Eliseu, e Eliseu não tem culpa de crise alguma. A crise aconteceu, e tem crise que nós entramos sem ter culpa de ninguém. Somos nós que entramos, somos nós que fazemos. Eu tenho dito que os nãos de Deus também são cuidados dele. Toda vez que Deus diz não, é porque Deus conhece que não teremos capacidade de lidar com as consequências lá na frente. Deus te diz não agora, para te livrar lá na frente. Só que eu decido fazer, e quando eu entro em crise eu culpo alguém. Alguém não tem culpa da crise que eu entro. Se eu entrei na crise, a culpa é minha. Então eu preciso ter a capacidade, hombridade e honradez para passar por esta crise de cabeça erguida, sem culpar ninguém. Somos capazes de transferirmos responsabilidades que são nossas para outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Eu estou assim porque a minha família não me ajuda. Eu estou assim porque eu estou ainda em análise. Eu estou assim porque tá tudo complicado. Amós capítulo 3. E Deus não faz nada
sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. Tudo que vai acontecer na nossa vida, Deus revela, mostra, avisa e fala. Então não culpe a Deus pelas crises que você tem entrado. Outra lição é que somos capazes de culpar a liderança pelas decisões mal tomadas que nós tomamos. O líder não tem culpa de nada. Eliseu é uma representatividade de uma figura de um líder. Então não culpe o seu líder de coisas que ele disse que de fato não serviriam para você. O pastor não manda em mim, a casa é minha, fui eu quem trabalhei, então o pastor só manda da igreja para dentro, da minha casa a culpa é minha. Aí depois que vem, a primeira pessoa que liga é o pastor. Então não culpe a liderança pelas decisões mal tomadas que você tem tomado. Ele vai culpar o líder. E aí, outra lição que aprendemos aqui é que ele vai pedir a cabeça de alguém que tenha a capacidade de mudar a crise dele. Já percebeu? Que nós vendemos. A palavra vender nós queimamos quem de fato pode mudar aquilo que eu vivencio. O único dentro de Samaria que é capaz de liberar uma palavra profética para mudar o tempo da crise, não vem do rei, é de Eliseu. Mas o rei, porque não tem capacidade de liderar, vai tentar pedir a cabeça de Eliseu. Só que Eliseu é o único com uma voz profética. Olha para cá, por favor, em casa. Lá vai. Não deixe de ir para o lugar da bênção, porque você se acha alguém capaz de modificar certas coisas. O único recurso que o rei tem vem da boca do profeta. Então não queime, não fale mal, não tente manchar, não tente denegrir a imagem de alguém que tem capacidade de liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Esteja debaixo de uma autoridade, de uma liderança. É Eliseu quem ora por você, é Eliseu quem luta por você, é Eliseu que tem intimidade. Então não queima um profeta, mas seja alguém que ande como alguém que tem uma palavra de Deus para a sua vida. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? O rei manda acender 7 vezes mais. Quem acende para queimar morre queimado primeiro. E o fogo que era para queimar, quem entrou, está passeando lá dentro. Porque existem o fogo que vem para nos queimar, não nos queima, nos fortalece. Mas quem inventa a calúnia acaba morrendo por aquilo que foi mentido. E já percebeu que quem sempre queima não vive, só definha. Nunca está bem, nunca vence, nunca prospera. Mas quem foi queimado está vivendo, prosperando, está vencendo e conquistando. Ai, como eu queria que você recebesse essa palavra esta noite. Deus está dizendo para a gente esta noite: ande com Eliseu, vai atrás de Eliseu. Eliseu é líder, é alguém de capacidade, é alguém que possui intimidade com Deus. E é Eliseu, no tempo desta crise, que vai te orientar. Aleluia, glória a Deus. Aqui está a lição que aprendemos na crise. É que quando os soldados, o capitão, recebe a palavra do rei da Síria, que ele deveria ter a casa de Eliseu, e dizer para Eliseu que a culpa era dele, a cabeça de Eliseu viria sobre um prato. O texto diz assim no versículo 35, ó. E Eliseu, versículo 32, melhor dizendo, desculpa, 32.
e mandou que o mensageiro fosse buscá-lo. E enquanto isso, aleluia, Eliseu estava sentado em casa com alguns líderes do povo e haviam ido visitá-lo. Antes que o mensageiro do rei chegasse, Eliseu disse: aquele assassino está mandando alguém para me matar. Por isso, quando ele chegar, fechem a porta e não deixe que ele entre. O próprio rei virá depois dele. Irmã, irmão, sabe o que Eliseu está fazendo dentro da crise? Ao invés de estar desesperado, preocupado, temeroso, de cabeça fria, de cabeça quente, ó céus, ó vida, está complicado, está difícil, eles estão em crise. O texto diz, pastora Tereza, que Eliseu está sentado em casa e descansando, porque Eliseu entende que dentro desta crise existe o governo de Deus, e Eliseu está tranquilo, porque ele sabe em quem ele confia. Quando eu tenho confiança em Deus, a crise pode ser a pior que tiver, eu continuo tranquilo, em paz, descansando, porque eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará. Deus está dizendo para você no tempo desta crise: não precisa perder noite de sono. Eu sei que a tua loja está fechada, eu sei que o teu trabalho foi cortado, o salário foi diminuído, eu sei que as coisas estão complicadas, eu sei, mas quem confia no governo de Deus não fica preocupado. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5 versículo 7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu tenho a certeza que ele cuida de mim. Quando eu tiro a minha ansiedade e deposito nele, ele tem cuidado, ele tem todo o poder, ele é o meu Senhor, ele é o meu abrigo. Descansa que ele cuida, descansa que ele abre, descansa que ele trabalha, descansa que ele faz, descansa porque a mão dele é poderosa para fazer infinitamente mais. Descansa na crise. Ela é maio, reva. Descansa nesta tempestade. A Bíblia diz que Jesus está no meio da tempestade. Os discípulos estão gritando: vamos morrer, acabou, não tem como, já era, é impossível. Mas Jesus está descansando dentro da tempestade. A lição que o Cristo nos ensina é: enquanto eu descanso, existe alguém que luta por mim. Enquanto eu descanso, tem alguém que trabalha por mim. Enquanto eu descanso, o céu não dorme. Enquanto eu descanso, o céu continua intercedendo ao meu favor. Você precisa entender que esta crise não pode mudar em você aquilo que você acredita. Receba esse questão aqui, por favor. Eu sei quem Deus é, mesmo quando Ele não faz, mas também eu sei quem Ele é quando Ele faz. Eu descanso porque eu conheço meu Deus, eu descanso porque eu tenho intimidade com Ele, e no tempo da crise Ele vai me ajudar. Aleluia. Eliseu está descansando. Outra lição é que quando eles chegam para trazer a notícia, eles chegam para trazer a notícia e pensando que vão pegar Eliseu despreparado. Eles chegam pensando que vão pegar Eliseu desprevenido. Quando eles chegam na porta de Eliseu, a Bíblia diz
que Eliseu já sabe o que eles conversaram dentro do palácio. Deus ouve conversa que você não escuta. Deus sabe de tramas que você não sabe. Aleluia. Deus sabe de armações que ninguém está sabendo. Mas Eliseu tem intimidade. E quem tem intimidade no tempo da crise não é pego desprevenido. Aleluia. Eles estão pensando: vou pegar Eliseu, vou armar para Eliseu. Mas dentro de casa, sentado, Deus está conversando com Eliseu. Tem trama sendo feita, tem algo sendo armado, tem algo sendo preparado. Porque a crise não nos afasta de ter intimidade. A crise nos dá intimidade mais profunda com Deus. Já percebeu que na crise você ora mais, você busca mais, você jejua mais? É Deus dizendo: aproveita esse tempo da crise para você produzir em mim intimidade. Deus só se revela para quem se revela para Ele. Deus só fala para quem gosta de conversar com Ele. Deus só se mostra para quem entra dentro do templo e deixa Ele agir, falar e se manifestar. Deus revela a trama. E cá para nós, tem coisas que Deus só revela para quem vive debaixo de intimidade com Ele. Não foi ninguém que contou, não foi ninguém que falou. É um nível de intimidade que é capaz de Deus revelar aquilo que ninguém está sabendo. E Deus revela aquilo que ninguém sabe. Aleluia. A sexta lição é que Eliseu não permite que os mensageiros entrem dentro da sua casa com uma palavra de morte. E a palavra era esta: tu vai morrer. Tem morte. A morte. Tem morte. Só que Eliseu entende que a casa é dele. Eliseu entende que a casa dele é um pedaço do céu. E o lugar que é um pedaço do céu, aleluia, a morte não pode entrar como palavra de derrota. Não permita que os mensageiros da derrota entrem na sua casa. Eu gosto de Eliseu, amo Eliseu, porque Geazi, ele, depois que se organiza com alguns soldados, o texto diz que ele vai pegar algumas pratas, ouros, e entra ou se aproxima na porta da casa de Eliseu. Eliseu entende que a casa dele é um pedaço do céu. Eliseu recebe Geazi na porta, porque Geazi já está leproso. O que Deus está dizendo para a gente esta noite: não permita que os leprosos entrem dentro da sua casa para fazer gerar um lugar de morte naquilo que foi santificado. Já percebeu que todo leproso só chega com palavra de derrota? Nunca tem solução para nada. É só problema. É só discórdia. Eles não entendem. Na minha casa não. Na minha casa é vida. Você que está em casa nesta hora, declare vida sobre a tua família. Declare vida sobre a tua casa. Não permita que os mensageiros bombardeiem a tua casa com morte. Foi 120 mortes, foi 200 mortes, 800 mortes. Não permita que a sua casa seja bombardeada, mas permita com que a sua casa seja um pedaço do céu. Profetize vida, libere vida, marche na vida, grite vida. Ezequiel capítulo 37, Ezequiel vai ver vale.
Ezequiel vai ver morte, Ezequiel vai ver desgraça. Só que Ezequiel entende: se eu sou um profeta, a palavra de vida está na minha boca, e quando eu libero esta palavra, o que está morto precisa reviver. Entre na tua casa hoje, ou libera sobre os teus filhos hoje vida na tua casa. Ah, meu irmão, dá uma de doido, pega o óleo, a unção, não sei, e sai profetizando vida no quarto, na sala, no banheiro, na cozinha, e não permita que a morte entre aí dentro, porque a tua casa é um pedaço do céu. Aleluia. A tua casa é um pedaço do céu. A oitava lição está no capítulo 7, versículo 1. Eliseu abre a boca com uma palavra de esperança no tempo da crise. É esta palavra que ele libera: amanhã, por estas horas, haverá uma abastança para a cidade. Percebeu a liberalidade da palavra? Amanhã, por estas horas, Deus fará grandes coisas. Receba isso aqui, por favor. Quando Eliseu libera amanhã, ele está dizendo: em meio ao caos haverá um recomeço, haverá uma mudança, uma nova história se inicia. Hoje foi um dia de choro, hoje foi um dia complicado, mas a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Jó, do capítulo 1 ao capítulo 40 chora. Jó, do capítulo 1 ao capítulo 40 grita. Jó, do capítulo 1 ao capítulo 40 fica preocupado. Mas do 40 em diante, Deus muda a história de Jó. Deus modifica a história de Jó. Receba esta palavra esta noite, por favor, na tua casa agora. Amanhã o meu Deus fará grandes coisas. Amanhã o meu Deus modificará esta crise. Eu não sei se você recebe esta palavra, mas eu estou crendo sobre ela. O meu Deus vai mudar esta página. Estão dizendo que o pico vai acontecer, estão dizendo que a coisa vai complicar, estão dizendo que o Brasil vai quebrar, mas a palavra deste altar é: amanhã o céu vai transformar esta crise. Amanhã as coisas vão modificar. Amanhã o céu fará milagres. Recebe esta palavra. A terra está fechada, mas o céu continua aberto. A terra está em crise, mas o céu não para. Oh. Haverá um novo recomeço, haverá uma nova mudança. Há uma liberalidade de Deus para com a sua vida. Amanhã Deus fará o que ninguém pode fazer. Haverá resposta de Deus para a sua vida. Haverá notícias desse culto, porque Deus fará grandes coisas. Aleluia. Eliseu libera esta palavra dizendo que amanhã. O texto diz que quando ele libera esta palavra, do lado de fora da cidade tem 4 leprosos. Enquanto o lado de dentro está em crise, a palavra já foi liberada. Do
Do lado de fora tem 4 leprosos dizendo assim, ó: se for para morrer, é melhor morrermos no arraial dos sírios, porque somos leprosos. Não podemos entrar para dentro de Samaria, porque lá tem fome e está fechada. Se ficarmos na porta, morremos de fome. Vamos para o arraial dos sírios, aleluia, porque talvez deles tenham piedade de nós. Por mais que a palavra tenha sido liberada, Eliseu não sabe de onde vai vir o recurso, pastora Teresa, mas ele libera a palavra no tempo da crise, e do lado de fora Deus já está fazendo alguma coisa. Eu preciso liberar isso aqui para alguém esta noite. Por mais que você não tenha vendo Deus fazer, não significa que Ele não esteja fazendo. Deus trabalha no invisível para mostrar que é possível aquilo que era impossível de acontecer. Eliseu não está vendo, mas lá fora já tem alguém se movimentando na crise. Vamos lá. Do lugar improvável é o que Deus modificará a situação. Já percebeu? Que nós achamos que Deus, ou melhor, nós temos o costume de ensinar a Deus a trabalhar e agir. É por aqui, Deus. É desse jeito. Por aqui é melhor. Não, aqui não. Por aqui tem recurso. Não, aqui não. Aqui. Só que Deus trabalha sempre inverso daquilo que eu acho que é bom para mim. Deus se utiliza de um outro recurso, e dos lugares improváveis é da onde vai surgir o recurso. É profético. Está preparado para receber do lugar mais improvável que você acha, de quem você menos espera? É onde Deus vai te surpreender. É dela? É dele? Sim. Deus utiliza do que para mim é improvável, e Ele faz para ele ser provável. Os leprosos começam a andar, ó. E enquanto eles estão andando, pastora Teresa, os sírios estão ouvindo pisadas de exército. São 4 leprosos, e eles estão ouvindo o barulho de 3 exércitos. São apenas 4. E ele, aleluia, estão ouvindo o barulho de 3 exércitos. A minha pisada faz o nosso adversário ficar com medo. É por isso que você não pode parar de caminhar, porque quanto mais você pisa, mais você mete medo no seu adversário. Enquanto eles estão caminhando, os adversários estão dizendo: está vindo muita gente aí, vamos embora, vamos perder a guerra, vamos perder a batalha. Levanta acampamento. Não levanta nada, não precisamos guardar nada, vamos embora. O texto diz que eles saem sem levar nada. Enquanto você caminha, o seu adversário fica com medo, porque nesta crise você não está pisando sozinho. Existe um Deus, aleluia, que quando você pisa, você não pisa, é o pé dele que pisa. É por isso que Jesus nos ensina, quando Pedro está olhando e está achando que é um fantasma, para Pedro o mar é dificuldade, problemas, crises, lutas, eventos, complicações, crise financeira, crise emocional, crise familiar. Não tem como, é impossível. O que para Pedro é difícil, Jesus está caminhando.
eu estou lhe mostrando que eu tenho capaz de pisar naquilo que para você é problema. Receba esta palavra de Deus esta noite. O céu está pisando naquilo que para você é problema. O céu está pisando, esmagando, aniquilando, destruindo, acabando o que para você é dificuldade. Deus está pisando em áreas que para você era difícil. Você não pode, mas o meu Deus pode. Eu sinto Deus aqui. Aleluia. O seu milagre vai vir de um lugar menos improvável. A Bíblia diz que a multidão está assentada. O Cristo pergunta: nós precisamos alimentar esta multidão. Dê a eles o que de comer, ou algo para comer. André e Filipe diz assim: Senhor, não temos nada. Aí alguém sai correndo e encontra um menino, não tem nome, não é conhecido, não está nos outdoors da vida, mas tem o que os discípulos não têm. Não é porque eles são discípulos que eles possuem, porque nem sempre andar com ele significa que eu possuo alguma coisa. Tem gente andando, mas não tem. O menino não anda, mas possui. O texto diz que ele possui 5 pães e 2 peixinhos. André e Felipe pegam os pães e os peixes, dão na mão de Jesus e perguntam: o que é isto para tantos? Ou seja, Jesus, é impossível. Tem como não? Não dá. Agora essa palavra esta noite: não desprezes os pequenos recursos. São 5 pães e 2 peixes. O Cristo pega o pão, pega o peixe, levanta para o alto, abençoa e parte. Pastora Teresa, quem está comendo não sabe de onde está vindo, mas só quem serve sabe de onde é a fonte. Quem está comendo não está sabendo de onde está vindo o recurso, mas quem está servindo sabe de onde está vindo. Guarde isso aqui, de tudo que eu disse, guarde isso aqui esta noite. Sirva Jesus de perto e você verá grandes milagres. Sirva Jesus de perto e você viverá grandes coisas. Eu só saberei de onde vem o recurso quando eu tenho a proximidade. O céu está dizendo para a gente esta noite que esta crise que está acontecendo no Brasil é para que possamos nos achegar a Cristo e ter intimidade com Ele. Quando eu sirvo de perto, eu sei o quanto Ele é capaz. Receba esta palavra esta noite. Não desprezes os pequenos recursos no tempo da tua crise, porque são os pequenos recursos que vão fazer grandes coisas amanhã. Que Deus abençoe a sua vida, que o bom Deus abençoe a tua casa, que o bom Deus te dê forças para enfrentar esta crise, para enfrentar esta adversidade, e entendendo que do lugar menos improvável é de onde o meu Deus fará grandes coisas.